Como utilizar spoiler em vendas de curso online? João Rios por aqui, do outro lado, Shando Natsumi, e hoje a gente vai abordar 3 pontos com relação a esse assunto. Primeiro, o que é spoiler? Depois, como causar o efeito contrário e transforme o spoiler numa pesquisa. Vamos então começar com a definição, né? Mas o que é esse raio de spoiler? Eu já vi falar nisso em vídeo, em algum livro, ou principalmente quando vai lançar algum filme, né? Ou série, vem alguém lá, uma novela, coisas do tipo, o pessoal vai lá em spoiler. E por que isso, né? Porque o spoiler, ele tem a origem do verbo spoil, que em inglês é estragar. Ou seja, se você antecipa alguma coisa, você está falando antes, né? Como é que a pessoa estraga um filme? Se você conta o final antes, você conta um pedaço, você conta uma coisa, você está acabando estragando a experiência que a pessoa teria ou vai ter na hora que ela for efetivamente assistir, né? Então, esse verbo acabou, né, originando a questão de spoiler, e spoiler é quando realmente alguma fonte de informação, um site, um amigo, uma revista, ou qualquer lugar que você possa ter um contato prévio, revela informações sobre um conteúdo de alguma coisa, como a gente falou, de um livro, de um filme, de um evento, de alguma coisa que você vai ver e acabou não vendo ainda e, putz, a pessoa se torna um estraga prazeres, né? Então, a definição basicamente é bem simples, bem clara, bem objetiva, mas o importante não é apenas você saber essa questão do spoiler, né? É como você usar isso a seu favor e o que a gente enxerga que está meio que conectado a isso, né? Vamos dar algumas ideias aí, porque vamos pensar o seguinte, a gente vai falar daqui a pouco sobre como causar o efeito contrário, né? O efeito contrário é não ser o chato, mas ser, né, ser algo positivo para você. Quando você solta, gera um spoiler, né? Quando você acaba ouvindo um spoiler, normalmente ele é algo que precede aquilo que você vai ter um contato póstumo, né? Um contato posteriori, né? Eu tô cheio de palavras diferentes. Não sei nem se tá certo ou tá errado, tá, gente? Não é querendo falar difícil, não, porque não veio outra coisa na cabeça. Então, se você, por exemplo... latim, tipo latim. Ah, eu tô tipo assim, então, tô latindo. Às vezes é o cachorro que tá latindo aqui, hoje sou eu. Então, por exemplo, você vai assistir a uma estreia de algo no mês que vem, só que alguém já assistiu uma pré-estreia. Ela estragou o teu, né? Por isso que uma pessoa se torna um estraga prazeres. Mas como é que você reverte essa porcaria dessa situação, né? De ser um estraga prazeres? Vamos pensar, primeiro ponto, tá muito ligado aos gatilhos mentais. Lembra dos gatilhos mentais? A gente já falou a respeito de gatilho mental, mas vamos falar aqui um pouco a respeito disso. Quando você está falando algo antes do ocorrido, você não está antecipando alguma coisa? E tem um gatilho, que é o gatilho da antecipação, que pode e é muito utilizado em lançamentos de maneira geral, porque ele abre como uma espécie de um loop na cabeça da pessoa e não fecha. E não adianta. Já aconteceu isso com você. Por exemplo, não sei, Xando, se alguém chega e fala, Xando, a gente precisa conversar. Lascou. Não, você não consegue fazer mais nada. Mas fala o que é. Não, depois a gente conversa. Ih, meu parceiro, se é minha esposa falando, a gente precisa conversar, acabou. O que eu fiz de errado? E você começa a pensar, puto, mas já andou 6 anos atrás olhando possíveis cacas que você tenha feito, você não achou nada que, né, que realmente faça com que a pessoa fale, precisamos conversar, vamos conversar depois. Ou hoje no final do dia, vamos ter uma conversa. Ixi! Então, voltando a essa questão, né, como é que você causa o efeito contrário de um estraga prazeres? Porque ao invés de você usar esse termo, né, como estragar prazer, mesmo que geralmente um spoiler é o que ele faz, você pode explorar um segredo de uma forma positiva para lançar o seu curso online. A gente fala curso online, que é o nosso universo, né? A gente está falando de viver de conhecimento. Inclusive hoje, ó, não sei se vocês viram aqui, não está o vivendo de conhecimento, está o fundo do ecossistema. O ecossistema é a nossa família que a gente juntou ao longo do tempo, e ali tem vários mentorados que se encontram com a gente mensalmente para que a gente possa entender como pode ajudar ela naquele momento que ela está passando. Pra você ter uma ideia, o último encontro que a gente teve durou um pouco mais de 6 horas. Por quê? Eu falo com um por um, né? Geralmente começa com o Xando a primeira 1h30
é ele vindo com toda a santa ignorância dele e estraçalhando todo mundo, sempre trazendo um tema muito bacana, mas depois batendo, sim, sem dó nem piedade, o que molda muito, né? Que sabe como é que a gente molda as coisas, é ferro e porrada, né? Mas isso engrandece realmente as pessoas, é muito amor envolvido. E aí depois eu assumo e vou até de madrugada, literalmente, né? O último encontro acabou 2 horas da manhã, o nosso recorde foram 8 horas seguidas. Então todo mês tem um encontro, fora outros eventos, por exemplo, hoje, né, o dia que a gente está gravando, que é uma quarta-feira, a gente teve o Hot Seat, que é um encontro que a gente tem também todo mês, né? Que é uma pessoa traz o problema dela, o desafio dela, e todos os outros vão ajudar em 15 minutos. Então é uma metralhadora sequenciada de várias ideias que as pessoas podem dar para o outro poder seguir, tá? Então não é à toa que eu coloquei o ecossistema aqui, é só para vocês conhecerem um pouquinho. Se tiver interesse em saber um pouco mais, me procura no Instagram, manda mensagem aqui embaixo, enfim, a gente pode falar. Agora, voltando à ideia do que a gente estava falando, a nossa intenção aqui, como é viver de conhecimento, a gente está falando mais com relação ao lançamento de cursos, né, de treinamentos, né, ou de programa de treinamentos. Então, quando você planta aquela curiosidade na mente do seu cliente, você está fazendo o que eu mencionei há uns minutos atrás, que é abrir um loop, né, que é, a gente brincou essa questão de precisamos conversar, no final, você já deve ter visto isso é realmente algo planejado e estruturado, ó. Fica até o final que a gente tem isso é antecipação, né? Quando você abre um loop na cabeça da pessoa e não fecha, não adianta, é o subconsciente da pessoa querendo saber aquilo que você tem a dizer. Então, você abriu, se você não fechar, eu vou ficar doido. Isso é muito normal. A gente tem que usar isso daí, né? É algo que é de propósito, que naturalmente vai deixar o seu cliente naquele estado de alerta, né? E muitas das vezes a gente sabe que gera uma ansiedade muito grande, né, Xandro? Porque quando você tá lá, abriu, né? Fez o que poderia ser naturalmente um spoiler, né? Que é antecipar alguma coisa, mas sem falar o que é aquela coisa, você tá o quê? Abrindo um loop, não tá estragando nada e tá usando isso a teu favor, né? Você tá usando mais o gatilho da antecipação do que estragando os prazeres. Por quê? Tudo isso porque, naturalmente, a partir do momento de como você faz também, e tudo isso vem com a prática, né? No começo você vai errar a forma, antecipei errado, antecipei demais, fiz caca, mas tudo você vai ajustando com o tempo, né? Porque a pessoa tá esperando algo, a partir do momento que você fala que vai ter algo, ela tá esperando algo. Talvez você não tenha feito da melhor maneira possível, mas você fez. E aí você vai ver que isso pode ser de verdade usado a teu favor. Né, Xandro? Então, o Xandro Natsumi vai trazer aqui umas sábias palavras orientais. A ideia de você ter a convicção do que a sua audiência espera, né? Eu acho que essa é a principal clareza de você acertar o timer e o momento de você dar o spoiler e saber, ó, você não precisa contar o como, nem detalhar, nem falar assim, ó, você que tem tal tipo de problema, fica atento, porque logo, semana que vem, ou porque no fim do vídeo, enfim, depende do tempo, mas você já dá mostra, né, aqueles, igual flash, né, de uns trailer, lampejos, né, você vê, né? uma cena, aí o cara fica esperando, poxa, quanto vai ser essa cena, como que... Então, na verdade, o jeito positivo que você faz não é estragar o prazer, é trazer algo que o público está esperando muito, mas sem precisar detalhar o que vai ser, como vai ser, em que momento. Então, o spoiler pode ajudar nisso. Ó, você que está esperando, a audiência que sempre está me pedindo aqui, eu já comecei a desenhar meu curso XYZ. Eu já comecei a fazer o complemento aqui dessas aulas que todo mundo está pedindo. Pronto, a ferramenta, não sei das quantas, né? Tem tudo isso. Então, porque isso é muito importante. Às vezes você esconde, você perde, né? Muitas vezes você esconde e você perde o time. É isso que acontece, né? Isso é muito legal. E quer um formato interessante, mesmo no mesmo universo em que geralmente o spoiler é o estraga prazeres mesmo, é as séries. Não sei se vocês já viram, a série geralmente fala, ó, no próximo capítulo, né, no próximo episódio, eles antecipam alguma coisa, porque são coisas que você espera, igual quando o japonês falou, né? Porque quando você vai trabalhar na resolução de alguma dor, de algum problema, isso funciona muito, porque quando você explora esse fato surpresa, ele prende o cliente durante, não importa se uma jornada de um curso, de uma venda, um conteúdo, de um vídeo. Isso funciona muito bem com as séries. Elas sabem que tem algumas coisas que você está esperando que aconteça
né, no decorrer daquela jornada, né, daquele processo. E aí, quando ela antecipa coisas que são cenas dos próximos capítulos, você fica como? Caramba! E é assim que eles prendem as pessoas para que elas assistam ao próximo, assistam ao próximo e assistam ao próximo. Isso é tão poderoso que as novelas depois começaram a usar isso também, né? Se você reparar, não sei se assiste novela, eu não assisto, mas meu pai assiste, né? E realmente ele assiste. Minha esposa também assiste algumas vezes. E eles começaram a usar isso, né? E não só isso é muito interessante, não é nem só a questão do inversão do spoiler, que é cenas do próximo capítulo, como o anteriormente eles fazem uma retrospectiva. Eles pegam você de volta, chegou pra cá, e agora vamos retomar a história. Isso é muito legal, você sempre trabalhar com abertura e fechamento de looping. Por quê? É mexer com o cérebro, é mexer com o subconsciente da pessoa. Não tem como. Eu falo, vamos conversar depois, a gente precisa trocar uma ideia. Vamos falar sobre 3 coisas. Aí você fala 1, 2 e esquece uma, não fala uma. Rapaz, a pessoa se revira. Enquanto você não fala o que é. Às vezes você esqueceu e a pessoa tá louca. Não, você falou que tinha 3 coisas, a gente falou só 2. Quantas vezes isso não já aconteceu com você, talvez? Então, isso que a gente queria trazer com relação a esses 2 pontos, né? Primeiramente, o que é o spoiler, como você pode causar esse efeito contrário. E aí, falar um pouco a respeito de como é que você transforma o spoiler numa pesquisa, né? Isso aí é interessante, justamente quando a gente está trabalhando com lançamentos, com algo que vai acontecer, né? Esse efeito de abrir a mente da pessoa, abrir um loop na cabeça dela, você atua nisso no que a gente chama, né, do tiro de alerta, né? Você, vou fazer tal coisa. A pessoa já está em estado de alerta, porque algo que possivelmente eu esperava ou vai ao encontro daquilo que eu preciso, vai acontecer e vai acontecer em breve, né? Então, algo que você pode fazer até o lançamento e aperfeiçoamento do seu produto, para que você possa ter realmente a certeza das dores e necessidades do público. Então, você faz o quê? Você explora através de uma pesquisa. Como é que eu posso dizer? Como uma forma interessante. Vamos fazer o seguinte. Você deu o tiro de alerta, certo? E aí você lança, né, usa isso como pesquisa, como assim? O que você acredita que não poderia faltar nessa aula para que ela resolva todos os seus problemas quando o assunto é sair das dívidas, por exemplo? Então, o que você está fazendo? Você usa o efeito spoiler, que não é já o que a gente já está entendendo que é um gatilho de antecipação e abertura de loop na cabeça da pessoa. Para quê? Para pedir uma cocriação. Né? Isso é uma coisa muito forte, a gente usa isso no nosso script de fechamento e criação de curso lá dentro do Vivendo Conhecimento, que é o nosso curso sobre como você pode empacotar aquilo que a vida te ensinou e viver disso vendendo esse conhecimento na internet. E essa cocriação é justamente isso. Você falou, isso é fato, vou lançar o meu curso, vai ter uma aula, não importa se era gratuito ou não. Entenda que não estou falando só de vender curso, estou falando de antecipar evento e cocriar para que ele seja o melhor possível e atraia essa pessoa para estar lá com você. Porque pensa assim, se você pergunta o que não pode faltar no tal curso, o que não pode faltar em tal aula, o que não pode faltar em tal ferramenta, o que não pode faltar nesse PDF do passo a passo, a pessoa está entregando ouro para você. Ela está entregando o que ela precisa. Que a diferença gigantesca entre aquilo que você acha que as pessoas precisam e o que elas verdadeiramente precisam para chegar até algum ponto. Né? Ali que está a distância entre você fazer o que tem que ser feito ou fazer o que você acha que precisa ser feito. Então, quando você cocria, você está usando o quê? O spoiler em formato de uma pesquisa. Você abriu, falou, vai acontecer uma coisa, me ajuda e diz o que você acha que não poderia faltar para que isso seja sucesso. Né? Isso aí é fantástico, porque você está revelando um pedaço da novidade, não ela como um todo, só que você já aprofunda, entendendo o interesse, entendendo a aceitação e co-criando para ter a melhor forma a solução no final das contas. Isso é muito legal, porque às vezes, vamos pensar o seguinte, você está lá falando sobre investimentos e você falou, pessoal, estou pensando em fazer uma aula muito especial sobre como investir em café. Vai ser surreal. Investimento em café, mercado futuro, top demais, maravilhoso, tá todo empolgado. E aí você vai falar, me fala o que você acredita que não poderia faltar nessa aula especial sobre operando no mercado futuro de café para que ela seja um sucesso. E vai lá e 2 pessoas respondem.
Isso quer dizer o quê? Que não teve muito, né, aderência à sua ideia. Então, você acaba validando antes de você tentar avançar muito. Porque às vezes, alguma coisa dá na tua cabeça, eu já vi isso muitas vezes com mentorados, inclusive, que eles acham que aquele negócio é surreal. Caraca, isso aqui é muito bom, mas era muito bom para ele. Ele achou que era muito interessante. Então ele poderia até querer fazer um curso já sobre o mercado futuro, mercado de café, sendo que 2 pessoas de, sei lá, de 500 estavam acompanhando ele ali naquela comunidade dele, teve interesse real. Tá? Então, esse tipo de coisa antecipa, cocria e valida. Isso é muito legal, certo? Pra gente não viajar muito mais, vamos encerrar aqui. A ideia é justamente de falar sobre como você de verdade consegue utilizar o spoiler, né? Que a gente já aprendeu, já vê muito isso em filme, novela, livro, mas trazer para o nosso mundo de empacotamento de conhecimento e abrir loops mentais e validar e cocriar e fazer algo muito poderoso. Se você gostou, comenta aqui embaixo, dá o teu like, compartilha, se inscreve no nosso canal, vamos para cima, ativa o sininho, a gente se encontra amanhã por aqui. Fique com Deus e até mais. Fomos!